Oi, turma, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o humanismo e sobre as características desse movimento. Então, vocês vão pegar atividades de humanismo que vocês receberam nas aulas anteriores e a partir do que vocês colocaram de resposta, vocês vão conferir, certo? Na primeira questão, então vamos começar aqui pela primeira questão. A primeira questão, ele pede para que você marque uma opção incorreta sobre o humanismo. Ele coloca ainda sobre o humanismo, assinale a afirmação incorreta. Dentre as características aí, e no caso, as alternativas que ele coloca, a letra A, ele coloca que o humanismo está associado à noção do antropocentrismo e representou a base filosófica e cultural do Renascimento. Corretíssimo, né? Uma das coisas que nós colocamos no material de humanismo é que o humanismo ele tanto pode ser chamado de humanismo quanto também de renascimento ou fase renascentista, certo? É a fase em que o homem ele renasce nos seus ideais, ele passa a andar sozinho, a ter andar com os próprios pés, a ter a sua própria opinião sobre as coisas, certo? E está também associado ao antropocentrismo, né? Se o homem ele anda com os próprios pés, o homem ele é o centro de todas as coisas, então tá correto. B. Teve como centro irradiador a Itália e como precursor Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca. Corretíssimo, né? Inclusive citamos aí no material anterior a característica de cada um desses escritores, ok? E no caso também como foi importante ressaltar que não começa em Portugal, e sim nesse local, Itália. C. Denomina-se também pré-renascimento, correto. Pré-renascimento ou quatrocentismo e corresponde ao século XV, também está correto, né? Façam aí só essa observação do quatrocentrismo, certo? Que é uma palavrinha que a gente não colocou no material anterior, mas estou colocando agora, certo? Já que a gente está fazendo revisão. Acho um pouco improvável cair na prova de vocês essa palavra quatrocentrismo, mas é bom vocês já colocarem, né, aí como algo que pode vir em outras provas, né? Seguindo aí, ele coloca a letra D. Representa o apogeu da cultura provençal, que se irradia da França para os demais países por meio de trovadores e jograis. Não tá correto, certo? Que ele coloca aí ainda o termo trovador e jogral, né? Trovador e jogral a gente tinha lá no trovadorismo. Nós estamos no humanismo, certo? No humanismo não há mais essa questão da poesia provençal. E ele cita também França, nós estamos em Itália. Então, essa já seria a marcação, né? A letra D seria a nossa opção correta. Vamos só confirmar aqui, né? A letra E, né? A letra E ele coloca retorna aos clássicos da antiguidade greco-latina. Corretíssimo, a gente falou muito sobre esse retorno do clássico. O clássico aqui está voltado principalmente para a temática, né, da mitologia e também do tipo de linguagem dessa época, certo? Então, aqui vocês vão marcar a letra D. A letra D é a incorreta. Na segunda questão ele coloca um comando sobre a obra de Fernão Lopes. Vocês lembram do cronista Fernão Lopes? Pois bem, então vamos lá. A obra Fernão Lopes ela tem como um caráter, então nós queremos uma afirmação. Eu falei para vocês que o Fernão Lopes ele era considerado meio que o pai, né, da história de Portugal, porque as crônicas dele eram crônicas realistas, né? Elas falavam sobre lutas, né, que os reis tiveram, né, sobre vivências dessa sociedade, né, sobre a cultura dessa sociedade portuguesa. Então era realmente um documento, certo? Então a gente já descarta aí a letra A, a letra B, a gente ainda fica aí para ler a letra C, D e E. A letra C ele coloca que é basicamente histórico pela fidelidade à documentação e pela objetividade da linguagem científica. Não há uma linguagem científica e não há uma linguagem objetiva. A linguagem ela é descritiva, certo? Ela é muito detalhista. Então, descartamos. De histórico literário.
não é literário, é mais histórico, aproximando-se do moderno romance histórico. Foges, não existe isso no humanismo a respeito de romance histórico. E pela fusão do real com o imaginário. As crônicas dele eram muito mais reais do que imaginárias, certo? Então já descartamos a letra D. A letra E ele coloca histórico literário, beleza, dá pra gente relevar, né, essa questão da literatura. E ele coloca pela seriedade da pesquisa histórica, muito correto isso, né? Tanto que ele foi convocado pelo rei da época e foi intitulado de cronista mor da corte. Ele coloca aí pelas qualidades do estilo, né? Pelo tratamento literário que reveste essa narrativa histórica, de um tom épico, e compõe cenas de grande realismo plástico, além do domínio da técnica dramática de composição. Certíssima essa questão, essa alternativa. Então, a nossa alternativa é a letra E, porque realmente as crônicas dele trazem uma narrativa desses reis, trazem esse tom épico, né, por conta desses heróis que vão surgir, dessas lutas que vão ter dentro dessa crônica detalhada, certo? Desse tratamento que o Fernão Lopes dá à literatura da crônica, até então, né, bem deixada de lado, né? Ele já traz realmente essa técnica mais dramática, a composição, e não simplesmente de tentar retratar um fato histórico só por retratar, mas ele traz esse ponto mais dramático dentro dessa composição. Então, aí a letra E. Terceira questão, ele coloca o seguinte: aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Então, você vai lembrar aí quem foi Gil Vicente, né? Lembrei que Gil Vicente era um dramaturgo muito polêmico, inclusive, né? Que abordava muito a questão social, ele não deixava ninguém passar, né, de lado nessas críticas. Então, ele vai compor quais, no caso aí, tipos de peça, né? O que ele vai compor exatamente? Até onde nós lembramos, ele vai compor peças do quesito sacro, né, muito religiosa, tanto que a maioria das peças dele tem como título Alto, né? Não é à toa que vocês estudaram o Alto da Barca do Inferno, né? Tem outras peças dele como Alto da Glória, né? E um tom satírico, certo? Lembrem aí que a sátira é por conta também das críticas, para que as críticas elas não fiquem tão pesadas assim. Então, a letra A é a nossa alternativa. Quarta questão, mais outra questão sobre o Gil Vicente. Ele coloca: caracteriza-se o teatro de Gil Vicente, né, pela revolta do cristianismo? Não. Quando a gente coloca caracteriza o teatro do Gil Vicente, é como se fosse uma coisa só geral para tudo. E o teatro dele não vai se caracterizar contra o cristianismo, né? Ele vai falar de tudo, né? Ele não deixa escapar ninguém, como eu havia citado, né? Ele fala desde o mais rico ao mais pobre, né? Então, a letra A você descarta. Letra B, a obra ela é escrita em prosa. Errado, né? Nós estamos falando de uma peça teatral e as peças teatrais de Vicente, elas eram escritas em versos, já que a gente está retornando esse sentido do clássico de novo. C, a elaboração requintada dos quadros e cenários apresentados. Não há essa elaboração, né? A preocupação dele maior aí vai ser com a temática, principalmente com a temática, né? E o objetivo da peça. Então, a letra D aí seria a alternativa mais coerente, né? Essa preocupação com o homem e com a religião, certo? Principalmente quando nós falamos de autos. Vocês lembram que auto é uma peça religiosa? Então, essa seria a nossa alternativa. A letra L coloca aqui a busca de conceitos universais. Não, nós não temos uma busca de conceitos. A gente não quer falar de conceitos, a gente quer ter uma preocupação sobre o comportamento do homem. Pronto, vamos aqui para a quinta questão. A quinta questão é mais um comando sobre o Gil Vicente, sobre o Alto da Barca do Inferno. Ele quer que você marque uma afirmação correta sobre essa peça, né? O que essa peça ela realmente quer passar.
né? Ela vai trabalhar exatamente o quê? A letra L coloca que é intrincada a estruturação de suas cenas que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. Não, esse não é o foco central da peça Alto da Barca do Inferno. Vocês estudaram a obra. O foco central não são as cenas e o que a cena vai surpreender o público. Não é exatamente esse o propósito. O propósito da peça aqui é falar e focar sobre a moral humana, certo? Os nossos comportamentos, né?